pago em si. Boa parte desses bens assim, ou imóveis, ou o que você quiser chamar, ali estão pendurados no crédito, no cartão de crédito. Então, alguns especialistas dizem que se houver uma crise ali, isso pode gerar realmente quase que um pandemônio. Porque a economia americana, embora pareça tão sólida, ela é bastante frágil. Agora, pelo lado da questão moral, isso a gente já conhece muito bem. Hollywood, por exemplo, é hoje uma grande exportadora de um novo estilo de vida sem padrões morais. É proibido proibir, era um dito já antigo, mas que tem cada vez mais se tornado evidente. Então, hoje, as pessoas creem que devem se comportar como querem e ninguém deve interferir no seu estilo de vida. Então, houve a revolução sexual que começou no início do século XX e não na década de 1960, como alguns acham. Ali ocorreu a contracultura realmente. Mas foi lá no início do século XX que as coisas começaram a se intensificar. E o autor, um dos editores até da revista Playboy, ele trata nesse assunto num livro, The Century of Sex, onde ele trata que 3 fatores contribuíram para isso, para a revolução sexual americana. Em primeiro lugar, os fluxos migratórios de pessoas que saíram de pequenas comunidades rurais, onde a moralidade era mais rígida, e então foram para centros populacionais, onde a moralidade é mais liberal. O segundo fator foi o desenvolvimento dos meios de comunicação, que permitiam que as pessoas saíssem das suas comunidades onde eram conhecidas para se aventurar em lugares onde não são conhecidas. E o terceiro fator foi o desenvolvimento das artes cinematográficas, que permitiram e tornaram visíveis as imaginações eróticas dos seres humanos. O que ocorreu na década de 1960 foi a contracultura. Alguns tinham morrido lá, no caso, o avô havia sido convocado para participar da Primeira Guerra Mundial. Depois vem o pai para participar da Segunda Guerra Mundial. E agora na Guerra do Vietnã a coisa está batendo na minha porta. E aí veio aquela revolta dizendo, faça amor, não faça guerra. Isso tem culminado hoje numa moralidade completamente liberal, no sentido que você não precisa ser homossexual, pode ser bissexual e o que quiser. Então nós cremos que esse cenário está se preparando nessa direção. Okay. Com relação, voltando um pouco para a igreja, a Daniel capítulo 11, o que a igreja fala especificamente sobre os reinos do sul, reinos do norte? A gente tem alguma dúvida, poderia ser Estados Unidos e a guerra contra o terrorismo? O que a igreja diz sobre isso? Que bom que você tem só um pouco de dúvidas. Esse é o capítulo mais controvertido ao longo da história adventista. Mas, basicamente, hoje a igreja crê que o Reino do Sul, que obviamente se você pegar a Palestina como referência, o Sul seria o Egito. O Egito era um lugar onde se praticava muito misticismo. Então, a igreja, basicamente, muitos dos seus teólogos creem que o Reino do Sul representa o misticismo contemporâneo, o espiritismo, como se quiser colocar. E o Reino do Norte é o mesmo poder que aparece anteriormente em outros lugares no livro de Daniel, representando como sendo o papado. O mesmo chifre pequeno que é descrito nos capítulos 7 e 8 de Daniel. Por que a igreja, justamente por causa dessa controvérsia, uma posição oficial, por que não existe uma divulgação no sentido de literatura tão grande para os últimos capítulos de Daniel do que para os primeiros capítulos de Daniel? Obviamente por ser um capítulo bem mais difícil de se interpretar. O capítulo 2, por exemplo, a grande estátua ali com os metais ali que você tem, aquilo é muito fácil, até uma criança consegue entender. Mas quando caminha para o capítulo 11, você vai ver que o livro de Daniel tem uma característica. Há alguns blocos proféticos. Você tem o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 10 a 12.
E uma característica entre esses capítulos é a questão da repetição para ampliação, ou, em outras palavras, para um maior detalhamento. Então, o mais rudimentar, o mais fácil é o capítulo 2. O capítulo 7 já complica um pouquinho mais. E o 8, agora quando você parte para o capítulo 10 e 11, então o detalhamento é bem maior e bem mais complexo. Então, normalmente na nossa geração hoje que não gosta tanto de pensar, que gosta mais de ver e ouvir, nós ficamos um pouco com uma certa superficialidade na nossa interpretação. Ainda mais num período em que prevalece a questão do Jesus me ama, como eu costumo dizer ali, mais o lado relacional e não tanto cognitivo. Okay. Voltando um pouquinho ali, existe uma teoria que os Estados Unidos ele provoca medo nas pessoas para depois dominar. No caso do terrorismo, ele lançou um monte de, por exemplo, a Al-Qaeda, que nós aprendemos que uma organização que mal existiu, mal existe, ele lança o medo para depois dominar e para depois atacar e para depois oprimir. E eles têm essa bandeira de estar lutando contra o mal. Nós poderíamos ser esse mal? O que Ellen White diz sobre que alegações nós seremos perseguidos, no caso? Bem, você está entrando num terreno bastante polêmico e sensível. E para entender a mentalidade americana, você teria que estudar um pouco do puritanismo. O puritanismo, que surgiu no continente europeu, com pessoas da Inglaterra, basicamente, sob influência das ideias de Calvino. A história é bastante complexa, mas sem entrar em pormenores. Esse grupo ele deixou os pais peregrinos, por exemplo, que saíram do continente europeu e vieram para Massachusetts, para a colônia de Massachusetts em 1620, eles criam que a Europa havia apostatado completamente, que eles eram os únicos detentores da fé, e então eles iam construir um país com liberdade religiosa. Liberdade não para os demais, para si. Aí já começa a complicar um pouco o conceito de liberdade religiosa. Veja, se nos Estados Unidos, Roger Williams, o fundador da colônia de Rhode Island, é considerado como o pai da liberdade religiosa americana. É óbvio que nem tudo era liberdade religiosa. Mas o que interessa mesmo para nós é que eles criam que eles eram os eleitos de Deus e que iam estabelecer uma nação segundo o padrão de Deus, e quem não lesse a sua cartilha seria perseguido. Eu tenho um livro mais ou menos dessa grossura, intitulado Redeemed the Time. E esse livro, publicado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fala só sobre a legislação dominical no período das antigas colônias. Então, em sentido fundamental, nos Estados Unidos não havia separação de igreja e Estado. Isso começou pela influência deísta do período jeffersoniano ali, daquelas pessoas que criam que Deus criou o mundo, mas não se relaciona com ele, o Deus relojoeiro, como se diz. Então, essa separação da igreja e Estado ocorreu, mas alguns dizem que esta não é a alma americana. É muito interessante a política externa americana. Eu não quero entrar em detalhes excessivos aí, mas se você acompanhar mais ou menos a história americana ao longo dos tempos, você vai ver que os Estados Unidos sempre mantiveram mais ou menos a hegemonia das suas colônias, hoje estados, através de inimigos externos. Então, lógico, se você encontrar um inimigo fora, é mais provável um inimigo comum de você se unir para enfrentar aquele inimigo. Então, no início era Grã-Bretanha ou Inglaterra. Depois você teve nas duas guerras mundiais a Alemanha. E você teve depois, na Guerra Fria, a União Soviética ali e uma série de outros fatores. Alguns creem que o que de melhor aconteceu para Bush foi realmente os ataques terroristas, porque a coisa estava se desintegrando quase que internamente ali e ele tinha que resolver alguns problemas. No momento que isso ocorreu, ele conseguiu transferir o foco de atenção para o grande problema, basicamente, do terrorismo. Só que Bush, o filho, no caso,
ele redefiniu o terrorismo. Para você ser terrorista, antes você tinha que praticar um ato terrorista. E aí você era tido como terrorista. Hoje não precisa. Basta os Estados Unidos suspeitarem que você é um terrorista, ele já pode interferir e mexer com você. Então, essa é uma mudança muito séria. Se nós tomarmos em consideração, levarmos em consideração o que Ellen White fala no livro Grande Conflito, ela diz que as calamidades dos últimos dias que assolarão os